soltar o Samuel Santana, que é conhecido como Gato Preto. O influenciador, ou eu diria pseudo-celebridade, foi preso na tarde de ontem em seu apartamento em São Paulo e acompanhado de 2 mulheres em uma festinha 18+, se é que você me entende. Ele provocou um acidente de trânsito e foi absolutamente, enfim, evitável, eu diria, e deixou uma pessoa ferida, poderia ter matado e ter sido uma tragédia irrecuperável e ter condenado a família dessa pessoa ferida, essa sim, à prisão perpétua na dor. É aí que mora o perigo. Agora, Aninha, conta pra gente quem são esses personagens, afinal de contas. André, tudo começa com a Gretchen. A Gretchen... Sobrou pra Gretchen. Tudo começa com a Gretchen. A Bia, que é a moça envolvida, ela é neta afetiva da Gretchen e tem um relacionamento com esse moço chamado Gato Preto. Ela já participou de reality show, ela é uma celebridade. E aí eles estavam ali saindo da balada e é uma vida muito exposta, postando tudo. Saiu da balada e deu essa porrada que quem está nos acompanhando por imagens viu no carro de um senhor que atravessava enquanto o farol estava verde para ele, né? Eles cruzaram o farol vermelho e acabaram causando todo este acidente. O relacionamento deles já é fruto de muita indignação nas redes sociais. Recentemente, eles terminaram. Ela contou para os seguidores dela que ele quebrou uma costela dela. Ela pediu uma medida protetiva, mas passaram-se aí algumas semanas e ela estava tatuando o nome dele no corpo, feliz e apaixonada, como se nada tivesse sido exposto para os milhões de pessoas que os acompanham. Essa leva de novas pseudo-celebridades do Tigrinho expressa um país que, pelo que tudo indica, parece que desistiu de tentar vencer de modo sério na vida, né? E acaba que gera uma conexão, porque é o país do engenheiro motorista de Uber, né? A gente vai ouvir aqui uma sonora da nossa Bia Manfredini para seguir contextualizando esse caso específico, e o Dr. Yuri Buzyn, chegando ao vivaço aqui também no palco do Morning Show, vai poder desconstruir o que está por trás da cabeça dessa gente. Vamos lá. Eu quero pedir desculpa pro senhorzinho aí, pro filho dele, se a gente tava errado. Meu Deus. Não sou eu, não vi nada, eu não vi sinal vermelho, eu não vi sinal verde. Eu tava mexendo no celular na hora. Então eu só vi a batida mesmo, o baque. Carro do senhorzinho, isso aí é lixo, né? A gente arca com a responsabilidade com o carro do senhor, e lógico que ele não vai ficar sem. Que fique claro, pediu encarecidamente desculpas à nossa querida Bia Manfredini, claro, né? Eu me referi erroneamente. É a Bia Miranta, claro, né? O casal ali com esse cidadão vulgo Gato Preto. Sim, a Bia Miranta que estava aí com a palavra. Bom, seguindo em frente aqui e trazendo o Dr. Yuri Buzyn para o papo. E aí, querido, beleza? Bom te ver aqui. Obrigado demais pela presença. Agora é um caso desses que estão aí num relacionamento tóxico, pelo visto, né? Sim, um relacionamento com certeza, assim, um pouco complexo, né? A gente já vê algumas consequências de uma relação ali onde a gente tem agressividades, a gente tem agressões físicas, pelo que estavam comentando, a gente vê até mesmo consequências perante o social ali que acabam abalando muita gente. Então, acho que a grande pergunta é: puxa, mas por que mesmo com tudo isso, ela ainda volta, ela ainda fica? E isso acontece em ambos os lados, tá? Não só do lado masculino e do feminino. Isso acontece em qualquer relacionamento. Mas geralmente tem um acreditar e principalmente tem um apego muitas vezes ao outro, aonde o outro muitas vezes é a salvação de si mesmo. Então acaba que o amor está muito mais vinculado ao outro do que a si mesmo. Óbvio que quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente tem sim que amar o outro, tá tudo certo, mas a gente tem que amar a si mesmo também neste processo. E muitas vezes em uma relação a gente acaba perdendo o nosso eu e vivendo somente em prol do outro, e isso acaba trazendo consequências negativas. Agora esse Gato Preto, Aninha, cá entre nós, conseguiu a proeza de bater o carro, trair a mulher e ser preso num dia só. É praticamente um GTA da vida real. Não, a vida do sujeito. André, eu ia fazer exatamente esse complemento, né? Eu estava discutindo esse caso ontem, porque eu fiquei muito chocada. E ela tem uma dependência emocional, claramente, desse moço. Quando ela acordou, após a grande batida, ele não estava com ela. E ela, não, eu vou acordar, entender o que aconteceu, vou lá resgatar o Samuel. E, de repente, ele é preso com 2 mulheres. Dizem que menores de idade. Ou seja, ele estava traindo ela, ele bateu o carro.
Ele fugiu da cena, porque se você vê as imagens, logo em seguida, um outro carro chega e leva eles embora antes da polícia chegar. Então ele não fez bafômetro, ele não prestou socorro, e ele chegou na casa dele, se separou dela por algum motivo, e estava fazendo uma festa de caráter duvidoso com 2 mulheres que são alegadamente menores de idade. E a moça, nas redes sociais, por seus 5 milhões de seguidores, sim, gente, 5 milhões de seguidores, falando, não, preciso acordar porque eu preciso ir lá ajudar ele. Nanana. Depois que ela viu o que aconteceu, ela apagou tudo e sabe-se lá se ela foi falar com ele, se foi ajudá-lo. Mas o meu ponto para o Dr. Yuri é exatamente isso, né? Não só a questão da dependência emocional, mas por que as pessoas dão fama a cidadãos como esse? Né? Por que isso gera tanta curiosidade das pessoas? Porque assim, o influenciador ao contrário, né? É o que não fazer. Sim. Mas isso acontece com diversos casos. Por quê? Porque eles representam muitas vezes o que a sociedade gostaria de fazer em certas situações e não fazem. Principalmente a parte da adolescência, onde não tem regras, não tem limites, pode fazer o que quiser, sem consequência nenhuma. E atendendo puramente a um prazer egóico e não simplesmente a uma comunidade, a um respeito e assim por diante. Por isso que atrai tanta atenção muitas vezes de outras pessoas. Porque aí você vê quem está acompanhando, geralmente são pessoas as quais rechaçam aquilo e falam, cara, não é possível que alguém faça isso, né? Então a gente olhou e falou, peraí, vamos com calma. Ou pessoas que admiram, que é o lado do eu gostaria de estar fazendo aquilo. E você pode notar que isso não acontece só com ele. Né? Isso acontece vira e mexe com outras instituições de outras pessoas, assim por diante, que traz muita fama por meio daquilo que fazem o que todos gostariam de fazer no seu ato inconsciente mesmo, lá internamente, tá? Que ainda não entendeu qual é o seu pertencimento social. E aí acaba acontecendo isso. Então todo mundo vai seguindo essas pessoas também. A cara do Jota é a melhor. Jota, vai que é Porque eu adoro falar de amor, Aninha. Então, assim, quando envolve amor, assim, sempre me traz muitas dúvidas. Eu queria compartilhar agora com o doutor, justamente falando essa pergunta, porque se vê muitas vezes nas redes sociais uma romantização de relações como essa. Do tipo, o gato preto pra mim sou eu, né, doutor? Mas o gato preto, super gato preto, que tem essa ideia de, olha só, ele me trai, olha só como eu não consigo ter o controle dessa relação, olha só como ele é um cafajeste, e tem a romantização desse cafajeste e faz com que essas mulheres passem a se submeter a situações deploráveis dentro de um próprio relacionamento, que vai desde, eventualmente, agressões físicas, como já aconteceu nesse caso, até mesmo a relações que envolvam agressões verbais ou outros tipos de exploração, inclusive explorações financeiras, e fazem com que essas mulheres elas passem a considerar o relacionamento tóxico um objetivo a ser buscado, né? Então a gente vê muitas vezes essas relações ocorrendo em relacionamentos mais antigos com uma dependência financeira. Como é que eu vou abrir mão desse cara que sustenta a casa? Mas a nova geração, e falo isso como alguém solteiro que sofre com isso, olha para os jovens e fala, não, esse cara é muito bonzinho, eu quero alguém que me vê o problema. Como é que o senhor enxerga essa romantização do gato preto que vê o problema? Boa pergunta. É uma boa pergunta, mas eu não acho que é uma romantização no sentido de, ai, que belo, mas é o sentido de, eu vou consertar, né? Então, eu vou fazer o conserto. Até mesmo o cafajeste, ele entra muito num papel que atrai muita gente, sim, porque vai tentar fazer a competição de conserto, né? Então, ele não fica com ninguém, então ele ficará comigo, né? Então, é uma sensação de pertencimento, de especial e assim por diante. O ponto é que isso são inversões muito grandiosas, que eu acho que a gente tem que olhar, do que é uma relação, do que é amor, do que a gente pode construir num sentido de diálogo mesmo entre duas pessoas. Todo mundo pode errar, isso acontece, faz parte da vida, mas como é que a gente vai construir um amor, como é que a gente vai construir uma relação saudável? Porque hoje a gente fala muito de relação tóxica, mas quantas mil pessoas você vê que falam de relações saudáveis? Que é como que a gente vai aprender o que é uma relação saudável se a gente só fala do tóxico, vamos dizer assim. A gente fala do não, né? A gente não fala do, olha, uma relação saudável é uma relação que tem zelo, é uma relação que tem carinho, é uma relação que tem respeito, tá? É uma relação que tem o mínimo de empatia, que tem admiração e assim por diante. Isso é pouco falado se a gente for ver socialmente falando. Né? Total. Yuri, tem um aspecto também de como se o fato do seu companheiro ou companheira ser desejado por outras pessoas aumentasse o desejo que você tem nele. Olha como ele é maravilhoso. Todas querem ele, mas só quem tem oficialmente sou eu. Tem uma dimensão disso? Tem sim. A cobiça alheia. A cobiça, sim, óbvio. Não pra todo mundo, tá?
não para todo mundo. Isso para muitas pessoas vai gerar um grande ciúmes, um grande sentimento ali de insegurança, mas para outros vai gerar um grande prazer do tipo, ele ou ela, né, não importa, né, mas o meu parceiro, minha parceira ali é alguém muito desejado. Então, se ele me deseja, quer dizer que eu sou especial. Então isso mostra, né, e é aquela história que eu acho que é muito importante todo mundo sempre se olhar, do porquê que eu estou com o outro, né? Muitas vezes é para que o meu ego fique melhor, não pelo que eu admiro o outro. Então essa ideia do eu estou com o outro porque o outro é grandioso, é bonita, é linda, é maravilhosa, e eu tenho que me reafirmar na beleza ou no quem o outro é, muitas vezes está falando mais de mim. E é esse olhar que a gente tem que olhar para si mesmo, né? Não tô falando que tá errado ou certo isso, tá? Isso acontece Por essa... direto na sociedade.